Eu falando assim, dá a impressão que a Andresa não é crente, né? Ela não está aqui, né? O que você olhou com essa cara aí? Hã? Ah, você falou, ela não veio por causa do Leozinho, irmãos, estava frio demais. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Coríntios. Tira a foto aí. Ela levantou, fez uma pose. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 12. O tema da mensagem hoje é andando em uma medida de graça. Diz assim, andando em uma medida de graça. Até para falar tá com preguiça, né, irmãos? O que foi que você olhou para cá? Tá vivendo. Eu falei, então é vivendo, não é andando. Vivendo em uma medida de graça. Deixa eu mudar aqui. Aí. Vivendo, então diga assim, vivendo em uma medida de graça. Irmãos, eu quero compartilhar com você esse texto. Está em 2 Coríntios, no capítulo 12. Diz assim a palavra. É necessário prosseguir com meus motivos de orgulho, mesmo que isso não me sirva de nada. Vou lhes falar das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo. Está faltando luz aqui, meu. É que isso aqui não está funcionando, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao céu, ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse. Mas ele me disse, minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições, aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa
palavra. Diz assim: quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Irmãos, quando eu escuto Paulo falando isso, quando eu vejo isso que Paulo escreveu, eu começo a entender que nós não precisamos ser tão fortes assim. Na verdade, nós aprendemos na nossa vida desde pequeno. Você tem que ser o cara. Você não pode falhar. Na escola, você tem que tirar nota 10. Aí, quando a gente vai crescendo, os nossos pais, às vezes até sem querer colocar uma carga sobre nós, mas cobra da gente um exemplo extraordinário. Eu lembro que quando eu saía com a minha avó, minha irmã está aqui hoje, ela pode ir. Ela falava assim: não pede nada. Não chora na casa dos outros. Então, na casa dos outros, a gente precisava ser muito certo, muito correto. Não podia pedir nada, porque se a gente pedisse alguma coisa, parece que ia dar a impressão de que a gente não tinha nada em casa. Ou de que a nossa mãe não dava nada em casa. Então a gente cresce e vai crescendo, e a gente é desafiado a ser melhor que todo mundo. Então você entra numa empresa, você tem que ser o melhor funcionário, você entra na faculdade, você tem que ser o melhor aluno. Então a gente é desafiado a ser o melhor o tempo inteiro. Aí quando o homem vai chorar, a mãe diz assim: olha, homem não chora. Homem não tem fraqueza. A gente é desafiado a não mostrar fraqueza para os outros. Aliás, você é forte. E aí eu me deparo com essa palavra de Paulo. E essa palavra falou comigo nessa tarde de uma forma preciosa. Eu queria reparti-la com você. E Paulo começa dizendo, Paulo era um homem que ele teria todos os motivos para se orgulhar. Paulo era um homem irrepreensível. Paulo, ele era um homem que antes dele ter um encontro com Cristo, ele já era um homem irrepreensível. Vai falar, as Escrituras vai dizer que ele era um homem fariseu nato. Um homem que conhecia muito bem as Escrituras. Um homem que conhecia o Pentateuco como poucos. Um homem que ele fazia parte da guarda romana, de alto escalão. Paulo, quando ele começou a perseguir a igreja, ele tinha todo o aval de Roma, todo o aval para perseguir a igreja dos judeus. E de repente ele tem um encontro com Cristo. E sabe o que eu entendo, irmãos? E quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, nós vamos entender que tudo é nada. Nós vamos entender que muita coisa não passa de vaidade, de orgulho, de soberba e de arrogância. Diante de Deus, irmãos, os nossos diplomas não são nada. Diante de Deus, as nossas conquistas não são nada. Diante de Deus, escute, o meu caráter não é nada. Diante de Deus, eu nunca vou alcançar suficiência para dizer eu posso, eu sou. Não. Paulo, ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa orgulhosa. Paulo era um homem íntegro aos olhos das pessoas, era uma pessoa cheia de revelações, uma pessoa com experiências sobrenaturais. Quando Paulo começa a falar aqui no capítulo 12, conheci um homem, quero te falar de um homem, ele estava falando dele mesmo.
Um homem que teve revelações de Deus de uma forma que eu não sei se um outro homem na face da terra teve. É lógico que teve. Mas nos relatos bíblicos, irmãos, Paulo ele diz assim, olha, eu sou um apóstolo ungido pelo próprio Cristo, não fui ungido por homens. O que eu recebi de Cristo, eu recebi de revelação. Olha, Pedro andou com Jesus, João andou com Jesus, Tiago andou com Jesus. Paulo não. Paulo não andou com Jesus. Então, era um homem que teve revelações tão profundas a respeito de Cristo. Tão profundas a respeito de Cristo, que ele mesmo relata aqui, eu teria motivos para me orgulhar. Agora escute, o orgulho que nós temos de nós mesmos não serve para nada. O orgulho que nós temos da nossa própria pessoa não serve para nada. Não serve. Por quê? Porque Paulo ele diz isso, ele fala, olha, eu poderia me orgulhar, mas na verdade eu não vou fazer. Por quê? Porque de nada serve isso. E por que eu quero compartilhar essa palavra com você? Sabe, porque às vezes, tem dois pontos, irmãos. Às vezes quando a gente se acha demais e quando a gente se acha de menos. Porque às vezes diante de pessoas que se acham demais, a gente se diminui, a gente fala, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Olha, mas o Fernando tal, de repente ele é o cara, ele se comporta como o cara. E às vezes a gente se comporta como um miserável. Que não somos. Vou repetir, que não somos. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente achar que porque a gente é, e posso te falar, nós não somos. Nós não somos tudo isso que nós achamos que nós somos. Todo orgulho das nossas próprias obras se torna arrogância. Todo orgulho que nós temos das nossas próprias obras se torna arrogância. Olha o que eu fiz. Olha o que eu sei. Olha como eu sou. Aqui Paulo ele começa a dizer e fala assim, olha, eu recebi, eu vi, eu fui arrebatado, subi ao terceiro céu. Recebi coisas maravilhosas. Ele poderia dizer, eu sou tal, quem é vocês? Eu poderia me orgulhar disso, mas quem eu sou, irmãos? Eu queria hoje que nós pudéssemos olhar para dentro de nós mesmos. Nós vivemos em uma cultura que nós não olhamos para nós. Aliás, muitos de nós somos descontentes com aquilo que nós temos, porque a gente olha para os outros. Não faz parte dessa palavra, mas a falta de contentamento que existe hoje dentro do ser humano, que é uma coisa absurda, é uma coisa gigantesca, que tem gerado depressão, angústia, ansiedade, não é por aquilo que ela olha pela janela, ela vê o carro do outro, ela fala, o meu carro é ruim. Ela vê a roupa do outro e fala, minha roupa não presta. Então, irmãos, hoje não é para a gente precisa aprender, parar de olhar para os outros e olhar para nós mesmos. Olhar para aquilo que Deus ele fez em nós. Então, a palavra de hoje, irmãos, não é para a gente olhar para o lado, para o outro, para pensar em alguém, é para a gente pensar em nós mesmos. Para a gente pensar em nós mesmos, porque todo o orgulho que nós temos das nossas próprias obras se torna arrogância. Escute, uma pessoa arrogante, na verdade, ela tenta esconder as suas fraquezas. Quando a pessoa ela se torna arrogante, na verdade, irmãos, ela está escondendo as suas fraquezas.
E quem é o homem aqui, quem é a mulher aqui que não tem as suas fraquezas? Que não tem as suas debilidades? Todos nós temos. Deixa eu falar, você não é um desviado, porque de repente você tem vivido momentos de fraqueza. Você não é um desviado por causa disso. E posso te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, você não precisa provar nada para ninguém. Quem que você quer impressionar? Quem que nós queremos impressionar com a nossa santidade? Viver uma santidade é algo que nós precisamos buscar, é algo que nós precisamos nos dedicar. Ter uma vida íntegra é algo que nós precisamos, mas você não precisa para impressionar ninguém. Você precisa para você mesmo. Nós precisamos para nós mesmos, não é para impressionar ninguém. E eu vejo Paulo expondo essa situação da própria vida dele. Irmãos, o orgulhoso, ele tenta esconder no erro dos outros os seus próprios erros. Por que o orgulhoso faz? Olha como eu sou. Você não é assim. Você é isso, você é aquilo. O orgulhoso, ele aponta. E às vezes ele quer esconder nos outros os seus próprios erros. Sabe, irmãos, quando eu olho para Cristo, quando eu olho para Paulo, quando eu olho para esses homens, eu vejo que Cristo, você sabe como que Cristo ele foi crucificado? Como um malfeitor. Cristo, ele foi pendurado no madeiro como um bandido. E ele não tentou provar nada para ninguém. Então, irmãos, não se torne uma pessoa arrogante por causa da sua santidade. A santidade que você tem, nem ela provém de você mesmo, provém do Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que tanto o querer quanto o realizar vem de Deus. Então, irmãos, nós precisamos meditar nessa palavra hoje. Escute, Deus não opera nos nossos acertos, Ele opera nas nossas fraquezas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus não opera nos nossos acertos. Ele sempre vai operar nas nossas fraquezas. É porque é quando a gente não pode mais. É quando a gente não consegue mais. É quando a gente está sem forças. Aí é que Ele vai operar. Não busque crédito nas pessoas. Busque a aprovação de Deus. Olha o que Paulo diz aqui. Cadê? No versículo 6. Diz assim: se quisesse me orgulhar, não seria insensato. Ou seja, se eu quisesse me orgulhar, eu poderia fazer. Mas, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Eu falei, eu poderia, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero crédito além do que as pessoas podem ver e ouvir na minha mensagem. Ou seja, não é a respeito do que eu faço, é a respeito de quem eu falo, é a respeito de para quem eu vivo. Quem está entendendo isso aqui hoje? Isso é poderoso, irmãos. Deus, escute. Deus vai colocar espinho em nossas vidas para nós sabermos que sempre vamos depender da graça
dele. Escute, lá no versículo 7 diz assim: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Irmãos, o tema da mensagem é vivendo uma medida de graça. Nós precisamos saber disso, irmãos. A graça, ela não vai me impedir de viver santidade. Mas a graça também, nós precisamos ver que nós dependemos dela. Se não for pela graça de Cristo, irmãos, nós não fazemos nada. Nós não somos nada. E aí eu vejo, irmãos, como Deus, Ele é um Deus que às vezes, Deus, mas precisava disso. Deus conhece o meu coração e o seu coração. Geralmente a gente faz isso para se defender. Deus conhece o meu coração. Não, mas a verdade é que Deus conhece o nosso coração. E sabe como nós somos predispostos a nos tornar orgulhosos, arrogantes, soberbos. E sabe o que acontece, irmãos? Ele não vai permitir. Ele nunca vai permitir, por quê? Porque Deus ele não vai dividir o crédito da graça com a gente. Nada do que nós conseguimos, ou nós alcançamos, ou nós somos, ou nós falamos, Deus não vai dividir a glória dele com a gente, e ele de fato conhece o nosso coração. Por isso, muitas vezes, irmãos, ele vai furar o nosso pneu. Por isso, muitas vezes, irmãos, ele vai furar nossa bola, para a gente achar que nós não estamos com essa bola toda. Nós precisamos vigiar, irmãos, quando nós estamos bem. Vigiar para ver se nós ainda estamos dependentes de Deus, se nós ainda estamos dando crédito para Deus, se nós ainda realmente estamos com o coração em Deus. Porque, irmãos, a gente não se distrai com prova. A gente se distrai, irmãos, com as riquezas. Nós não nos distraímos com coisa ruim, a gente se distrai com coisa boa. E é com coisa boa que nós vamos tirando os olhos de Deus. E às vezes a gente está aqui e fala assim, puxa vida, mas eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou ofertante, olha, mas eu sou uma pessoa, e por que isso acontece? O que acontece para a gente continuar sendo? Para a gente continuar sendo, você lembra de Daniel, um homem íntegro, um homem irrepreensível, um homem de Deus no meio da Babilônia, um homem que não se dobrou diante de Baal, um homem que guardou a palavra de Deus, e o Senhor não o livrou da cova dos leões. O Senhor poderia muito bem ter livrado ele. Olha, Deus, eu estou de parabéns, o Senhor está vendo, Deus, como eu estou de parabéns, Deus. Deus, o Senhor está vendo como eu tenho sido nota 10, Deus. Não, você não é nota 10, cara. Você vai ter que passar por algo mais doloroso. Irmãos, imagina o pânico de Daniel. Irmãos, ele ficou lá. Mas a Bíblia não diz que ele não teve medo. Mas ele estava lá. Por que Deus não livrou ele da cova? Deus livrou ele na cova. E aí, irmãos, eu vejo Paulo dizendo assim, olha,
Eu pedi para Deus 3 vezes. E você foi me colocado um espinho na carne. Para quê? Para que eu não me tornasse arrogante. Puxa vida. Um homem de Deus como Paulo se tornar arrogante. É Deus conhecia o coração dele. Deus conhece o seu. Deus conhece o meu. Quando a gente toma cuidado, quando você for falar assim, Deus conhece o meu coração. É, Deus conhece mesmo. Ele conhece mesmo. Isso não é para se defender, isso é para tomar cuidado, irmão. Para tomar cuidado com as nossas verdadeiras intenções. Então, irmãos, eu vejo que Paulo ele chega assim e fala assim, olha, Deus. Ele disse assim, então, em 3 ocasiões supliquei ao Senhor para que removesse esse espinho. Você lembra Jesus, irmãos? Getsemane. Jesus no Getsemane. Ele vai lá, ele ajoelha. Ô Senhor, se possível for, livra-me desse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Livra disso, Jesus. Irmãos, não parece que tem hora que a gente ora e fala, ô Deus, entra com providência, Deus. Ô Deus, faz isso. Ô Deus, me livra disso. Ô Deus, me livra daquilo. E aí não acontece nada. E não acontece nada. Você fala, Deus, é amanhã. Deus, me poupa disso. E aí tem o dia seguinte, Deus não te poupou daquilo. E aí vem as questões, será? Será que Deus é comigo? Aí Deus está sendo com você. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente quer um evangelho do escapismo. Deus vai me livrar, Deus vai me libertar. Irmãos, às vezes Deus não vai nos livrar vai nos livrar na situação. Nós queremos tudo muito fácil. Nós aprendemos assim. Tinha uma musiquinha que cantava assim na hora do louvor. Que Deus te devolverá. Aí a pessoa dá. Aí não recebe nada em troca. Mas eu cantei aquela música. Quem mandou você cantar aquela música? Não, irmãos. Não é sobre essas coisas. É sobre nós sabermos em quem está a nossa dependência. Aonde é a nossa fonte de águas vivas. Então eu vejo, irmãos, que Deus ele é um Deus que ele vai manter a nossa vida no controle das mãos dele. Deus ele vai manter ele não vai perder o controle da nossa vida, ainda que ele tenha que furar a nossa bola. Deus não vai nos perder para as distrações. Não vai. Não vai. Então, de repente, se você olhar para a sua vida hoje, você vai falar assim, agora eu entendi. Por que disso de novo? Por quê? Porque é o meu espinho. É o espinho que ele colocou na sua carne, é o espinho que ele colocou na minha carne. O que era esse espinho na vida de Paulo? Nunca saberemos. Quem sabe lá na glória, o dia que a gente estiver lá, de boa, a gente chegar no Paulo lá, o Paulo,
Eu acho que essa seria a minha pergunta para ele. Ô Paulo, eu não queria saber das igrejas. Ô Paulo, conta para mim, qual que era o seu espinho aí? O que era aquilo lá? A gente ia falar, você é curioso, hein, cara? Vai cuidar da sua vida. Isso já não me pertence mais. Qual que é o seu espinho? Qual que é o seu espinho, irmão? Qual que é o seu espinho? Tem um espinho na sua carne. E esse espinho foi colocado para a gente entender que nós precisamos de uma medida de graça todos os dias de Deus. Todos os dias nós precisamos de uma medida da graça de Jesus sobre a nossa vida. Todos os dias. Não tem um aqui que não precise. Não tem um aqui que não dependa disso. Nós precisamos todos os dias do favor de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Falar sobre a graça não é falar sobre você não precisa mais, é sobre falar você precisa mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Não é que você não precisa fazer, não. Agora, você precisa todos os dias de mais um pouco de Deus. Falar da graça é falar, Deus, eu preciso beber dessas águas todos os dias, porque sem o Senhor eu não consigo. Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Nós precisamos buscar isso para a nossa vida. Andar e viver todos os dias numa dependência de Deus. Toda a nossa dependência está na graça de Deus. No versículo 7 ao 9 diz assim, ainda que eu tenha recebido revelações maravilhosas. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ainda que eu tenha recebido revelações maravilhosas. Você pode traduzir isso para a sua vida. Ainda que eu tenha sido uma pessoa correta. Ainda que eu tenha me esforçado. Ainda que eu tenha feito tudo certo. Ainda que eu tenha recebido revelações maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante. Ainda que eu pregasse para multidões. Ainda que eu andasse com os melhores carros. Ainda que as minhas contas estivessem em dia, foi-me colocado um espinho na carne. Foi-me colocado um espinho na carne, para evitar que eu me tornasse arrogante. Por quê, irmãos? Porque os arrogantes pisam nas pessoas. Posso te falar uma coisa, irmãos? Nunca pise em ninguém. Nunca pise na cabeça de ninguém. Quando você fizer algo de bom, que eu sei que você faz, lembra que você fez isso por causa de Cristo. Por causa que Cristo te capacitou para ser assim. Jesus disse, sem mim, podeis fazer. Nada podeis fazer. Foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás. Irmãos, Deus, eu vou viajar aqui, usando o diabo para fazer um crente não se tornar arrogante. Irmãos, Deus é dono de todas as coisas. Ele usa até o diabo. O mensageiro de Satanás para colocar Paulo no lugar. Será que era isso? Tem gente que fala que era um pecado que Paulo tinha. Tem gente que fala que era uma fraqueza. Não sei o que era.
Não interessa para nós também. Se interessasse, estava escrito. Deus sabe que a gente é tão curioso que tem um monte de gente que fica tentando. Devia ser. Vai cuidar da sua vida. Para de cuidar da vida dos outros. Para de querer cuidar da vida do Paulo. O espinho era dele, não era nosso. Agora eu tenho o meu e você tem o seu. Então olha para o seu espinho, para de ficar apontando o espinho da vida do irmão. Para de ficar olhando, olha o espinho do irmão, olha o seu irmão. Deixa o irmão se virar com o espinho dele. Se você não puder ajudar, também não atrapalhe, por favor. Então, irmãos, ele diz, em 3 ocasiões supliquei ao Senhor. Irmãos, deixa eu voltar aqui um pouco. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Irmão, quem sou eu perto de Paulo? Quem é você perto de Paulo? Meu irmão, para atormentar devia ser e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que removesse, mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa. Minha graça é tudo o que você precisa. Tua graça me basta. Nós não precisamos, a nossa vida não precisa dar uma reviravolta para o bem. O que nós precisamos é do favor de Deus sobre a nossa vida. É disso que nós precisamos, o favor de Deus eu preciso da aprovação de Cristo e de mais nada. Você precisa da aprovação de Cristo e mais nada. Vou repetir. Você precisa da aprovação de Cristo e mais nada. Tua graça me basta. Irmão, se isso não levar a gente mais para os braços de Jesus, o que vai levar? Se isso não levar a gente para um nível maior de dependência de Deus, o que vai levar? Sabe o que Jesus está falando assim? Dependa de mim. Dependa de mim, olhe para mim. Olha para o que eu fiz, olha para mim. Meu irmão, olha para Cristo. Não tire os olhos de Cristo. Não deixe que o espinho da sua carne tire os seus olhos de Cristo. Não permita que as situações da vida tirem os seus olhos de Cristo. Não permita também que as coisas boas tirem os seus olhos de Cristo. Não, porque o que nós precisamos, irmãos, não é de coisas, é de Cristo. Nós precisamos de Cristo. Cristo é a fonte das águas. Vou usar aqui num termo que veio na minha cabeça, você não precisa de Coca-Cola, você precisa de água. Você não precisa de refrigerante, você precisa de água. Você não precisa de coisas, você precisa de Deus. Deus é tudo que nós precisamos. Não importa o momento que você esteja vivendo, você precisa da graça de Cristo sobre a sua vida e mais nada. Paulo está dizendo, eu poderia buscar aprovações das pessoas, mas eu não quero. Eu poderia me gloriar nas minhas obras, mas eu não quero. Eu poderia me gloriar naquilo que eu conquistei, mas eu não quero. Eu poderia me gloriar nos meus diplomas, mas eu não quero. Eu poderia me orgulhar do meu caráter, mas eu não quero.
Eu poderia me orgulhar naquilo que eu me tornei, mas eu não quero. Porque, irmãos, nós nunca vamos nos tornar nada. Nós sempre vamos ser dependentes da graça de Cristo, do amor de Cristo, dos feitos de Cristo. Porque se Deus tirar a mão da nossa vida, irmãos, a gente não acorda amanhã. Quem está me entendendo? E para encerrar, eu quero dizer para você, seja forte, porque você é fraco. Seja forte, porque você é fraco. Seja forte. A Bíblia diz assim: meu poder opera melhor na fraqueza. Meu poder opera melhor na fraqueza. Deus, eu não estou conseguindo. Talvez você tenha chegado no estágio que Cristo queria. Senhor, eu não consigo mais. Talvez era para esse lugar que Jesus estava te conduzindo. Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Talvez você chegou aonde Jesus estava te levando. No lugar aonde você não tinha mais o que fazer. No lugar aonde você não conseguia mais. No lugar aonde você precisaria depender única e exclusivamente dele. Então pare de lutar tentando sobreviver a uma situação que Jesus ele quer te matar. Irmãos, o que nós precisamos não é sobreviver em um lugar que Jesus não quer que a gente sobreviva. A gente precisa morrer nesse lugar. Nós precisamos morrer para nós mesmos, irmãos. Paulo chega no estágio que ele diz assim: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que vivo no corpo, a vivo para a glória de Cristo. Então tem coisas que Deus não vai restituir a você, irmão. Tem coisas que Deus não vai me restituir. Porque Ele sabe que se Ele restituir para a gente algumas coisas, irmãos, a gente vai correr para longe dEle. O pai do filho pródigo não restituiu nada para ele quando ele estava comendo comida de porcos. O pai deixou ele quebrar a cara. Porque Jesus não tinha nada com ele, o pai não tinha nada com ele lá, o pai tinha com ele aqui. Então você vai ter que voltar. Vou falar uma coisa para você. Nem todo mundo que vai a gente tem que ir atrás, tem gente que a gente tem que esperar voltar. A que se perde é diferente da que foi embora. A que foi embora, ela tem que quebrar a cara. Eu não estou falando de igreja, tá, irmãos? Eu estou falando de Cristo. Essa parte do evangelho que ninguém gosta de ouvir. O pai não foi buscar o filho pródigo. Mas Jesus falou da 99, era outra situação. Aqui ele está falando do filho pródigo. Aquele que foi, teve que gastar tudo que tinha, teve que comer com os porcos e teve que voltar. O pai nem chamou, ele que voltou. Então, irmãos, o filho pródigo, ele chegou na situação que o pai queria. Como assim? Perdeu tudo. Você quer dinheiro? Quer? Está aqui. Você vai embora? Pode ir. Mas o senhor não vai fazer nada lá? Não vou fazer nada lá.
Eu não tenho nada com ele lá, eu tenho com ele aqui. Porque se eu vou até lá, ele não vai entender que ele depende da minha graça, e a minha graça está aqui, não está lá. Eu não acho que Deus vai abençoar as mazelas das pessoas, não. Ele vai trazer a gente para perto, para a gente entender. Olha, Deus, eu fui longe demais sem o Senhor. E aí, irmãos, Deus, às vezes a gente fala, Deus me fortalece. Não, Ele quer que a gente enfraqueça. Deus me dá força. Ele fala, se eu te der força, onde você está, você não vai voltar. Deus, mas me dá ânimo. Não, não vou te dar ânimo, eu vou te dar desânimo. Por quê? Para você vir para a minha graça. Para você vir para o meu favor, para você voltar para mim. Existe uma tristeza que Paulo diz que é uma tristeza segundo Deus. Isso pode parecer heresia, mas não é, irmão. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele quer pôr uma agulha na bolha da nossa arrogância, na bolha da nossa autodependência. E quer nos fazer viver uma medida de graça todos os dias. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Essa palavra é para nós. Esse é um pão que precisa ser partido aqui, irmãos, que eu preciso comer e você precisa comer. É muito fácil a gente falar do espinho dos irmãos, nós precisamos olhar para o nosso. É muito fácil a gente olhar para a fraqueza dos outros, olhe para a sua. Você tem algo aí que, se não for Jesus, irmão, você não levanta dessa cadeira hoje. Lá no versículo 10 diz assim: por isso, aceito com prazer fraquezas. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Que nível de intimidade com Deus que esse homem chegou? Aceito com prazer as minhas limitações. O que ele estava dizendo aqui, eu aceito com prazer a minha dependência de Cristo. Aceito com prazer a minha dependência do Senhor. Os insultos, privações. Irmão, mas eu achei que a hora que eu entregasse a minha vida para Cristo, eu ia surfar no Havaí. Eu achei que quando eu entregasse a minha vida para Cristo, sabe, eu ia sentar no palácio. Eu achei que quando eu entregasse a minha vida para Cristo, alguém te enganou. Eu não ia ter mais problemas. Me falaram, vem para a igreja que Jesus vai resolver seu problema, irmãos. Muitas vezes Deus ele vai criar problema para a gente resolver. E geralmente a gente vai ter que resolver os problemas com a gente mesmo. Sabe, quando a gente encontra para Cristo, irmãos, ele coloca, sabe o que ele coloca na nossa vida? Um espelho. E fala, tá vendo esse cara aí? Você vai ter que matar ele. Esse cara só te atrapalha. Esse cara só te prejudica. O cara do espelho. Você está vendo esse cara aí? Ele é arrogante. Ele acha que ele é melhor que os outros. Então, irmãos, a gente precisa pedir para Jesus nos resgatar da gente mesmo. Deus,
me resgata de mim. Me resgata de mim. Eu preciso me converter de mim mesmo, irmãos, porque em mim não tem nada que presta. Nada. Nada. Então por isso nós precisamos dessa medida. Peraí, mas agora eu tenho prazer nas fraquezas e insultos. Privações. Privações, agora eu aprendi que agora eu sou livre e eu vou ser privado. Você vai ser privado de você mesmo. Você não vai mais fazer as coisas que você queria fazer. Você não vai poder ser mais a mesma pessoa. Vão nos perseguir. Vão nos afligir com aflições. Pois quando sou fraco, então eu sou forte. Sabe? Quando você se encontrar num momento de muita vulnerabilidade, é aí que Deus está forjando a sua vida. É aí que Deus está trabalhando a sua vida. Porque no momento de vulnerabilidade, somente a graça dele pode envolver a sua vida e o seu coração. Por isso ele diz, quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque aí entra a mão de Deus. Irmãos, a gente só é alguma coisa se Deus colocar as mãos dele sobre nós. Então eu queria dizer para você hoje, deixa Deus colocar a mão sobre a sua vida. Permita a graça do Senhor colocar as mãos sobre a sua vida. Se permita viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso implica muitas vezes em abrir mão de sonhos, de projetos, de propósitos. Sim, precisamos abrir mão, irmão. Ah, mas eu queria tanto. Será que Deus não quer? Às vezes Ele não quer o que a gente quer, irmãos. É errado ter, não. Errado é viver fora da vontade de Deus. Não se trata sobre certo e errado aos olhos dos homens. Se trata de viver ou não o propósito de Deus. Você já ouviu aquela mensagem? Você já deve ter visto um carro. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos já ouviram? Mas tem uma continuação que diz: é aqueles que vivem de acordo com o seu propósito, ou que são chamados de acordo com o seu propósito. Tudo vai cooperar para o nosso bem se nós estivermos dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Vou repetir. Tudo vai cooperar para o nosso bem se nós estivermos dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Se nós não estivermos dentro do propósito de Deus, não vai cooperar para o nosso bem. Você pode dar um amém, irmão? Então, o que nós precisamos? Entender o propósito de Deus para a nossa vida. Você já tem estabelecido qual é o propósito de Deus para a sua vida? Não, mas eu sonhei com jornalismo. Não é assim, Bia? Mas eu fiz planos. Aí, de repente, você tem um encontro com Jesus e fala, então, você vai cuidar de filhos. Você vai sentir prazer em preparar a mesa para o marido. Pastor, mas é errado eu sonhar com a minha carreira. Não. Eu estou falando do propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei o propósito de Deus para a sua vida, mas eu sei o propósito de Deus para a minha vida. E todas as vezes que eu vou viver os meus propósitos, irmãos, o carro dá uma derrapada, não adianta. Irmão. A gente estava conversando esses dias aqui. Estava conversando com os pastores aqui. Eu acho que Deus me viu esses dias e Ele
acho que de uns tempos para cá, ele colocou uma corda no meu pescoço. Pô, pode ir, filho. Ficou segurando a corda aqui. Vai. Tá com o pau. Acelera! Só que a corda estava na mão dele. E de repente, irmão, você já viu aquele... Tem uns vídeos na internet de pegadinha que os caras colocam uma bicicleta, deixa a bicicleta fácil para o cara roubar e amarra... Quem já viu isso? E amarram... Você já viu, né? E amarram uma corda. Aí o cara vê que não tem ninguém, ele vai lá, ele pega a bicicleta e sai pedalando a milhão e a bicicleta estava amarrada no poste. E o cara... Quem mandou você pegar o que não era seu? Entendeu? Propósito de Deus. Mas Deus, eu achei. Você não perguntou para mim? Dependa da minha graça que você não vai mais passar por isso. Então, irmãos, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com você. Será que não está na hora da gente, de voltar a gente falar sobre renúncia? Porque renunciar é depender do favor de Deus. Será que não está na hora da gente viver renúncia? Pelo amor a Cristo Jesus, por amor a Cristo Jesus? Será que não está na hora da gente renunciar à nossa arrogância, à nossa soberba, à nossa grosseria, o nosso eu? Será que não está na hora da gente, até quando nós vamos estar na igreja e continuar sendo nós mesmos? Eu falo mesmo. Não, você não tem domínio próprio. Comigo é assim. Então, esse que é o problema, porque é com você. Será que com Cristo seria assim? Lembra daquela perguntinha que várias gente falou, o que Cristo faria? Será que não está na hora da gente trazer isso para a nossa vida? Será que não está na hora da gente olhar que esse espinho que tem perturbado a gente, que tem atormentado muitas vezes a nossa vida, é algo que Deus está promovendo para nos tirar de nós mesmos? Você está entendendo, irmãos? Será que não está na hora da gente olhar e falar, eu não posso ser o mesmo homem daqui para frente, eu não posso ser a mesma mulher daqui para frente, eu não posso ser o mesmo jovem daqui para frente. Por quê? Você vai fazer o que agora? Não sei, eu vou depender da graça de Cristo. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei para onde eu vou. Quando chegou Nicodemos, ele procurou Jesus e falou, e aí, Jesus, a gente sabe que o Senhor é mestre. Nós sabemos, porque senão o Senhor não poderia realizar esses milagres que o Senhor está... Então, explica para a gente aí como é que faz a mágica. Ah, Nicodemos, tem que nascer de novo. Como assim? Sendo essa pessoa que você é. Sendo esse fariseu que você é. Sendo esse hipócrita que você é, não vai rolar, cara. Tem que nascer de novo. Embaralhou a cabeça do cara. Embaralha a nossa também. Já pensou o Senhor chegar para você agora e falar que tudo aquilo que você está vivendo não é para você estar vivendo? Jesus entrar no barco de Pedro. Oh, Jesus entrou no meu barco. Aí Jesus promove a pesca maravilhosa. Quantos conhecem isso? E aí tem uma pesca maravilhosa. Quando Pedro coloca tudo para dentro do barco, aí Jesus fala assim, agora você precisa sair do barco. Então escuta, às vezes Jesus entra no nosso barco, não é para promover o nosso barco, é para nos tirar do barco. Às vezes Jesus entrou no seu barco, não é para promover o seu barco, mas é para te tirar. Ah, agora Jesus entrou na minha vida, é para tirar você da sua própria vida. Está entendendo? Para tirar a gente da nossa própria vida. Mas Jesus, você precisa depender de mim, cara. Entra na minha casa, entra na minha... Deus, Jesus vai entrar na nossa casa e tirar a gente da nossa casa.
Muitas vezes vai ser assim. Quem está entendendo isso? Então, nós precisamos viver debaixo do favor de Deus todos os dias e dizer: Senhor, quando eu estiver saindo fora da linha, por favor, fura a minha bola. Você tem coragem de dizer isso, irmão? Você tem coragem de orar isso, irmãos? Jesus, todas as vezes que eu estiver correndo, puxa a minha corda. Todas as vezes que eu estiver fugindo do propósito, Jesus, me poda. Feche seus olhos. Eu gostaria que você pudesse fazer uma oração por você mesmo. Eu gostaria que você pudesse meditar sobre a sua própria vida. Gostaria que você pudesse tirar um tempo de reflexão.